Muito bem. O que que você acha da gente ir começando, Lica? Com quem está Pode aqui, ser. né? Aí quem Uhum. vai chegando, a gente honra o nosso Pronto, horário, né? tá ótimo. Uhum. Já Muito demos bem. minutinhos de carência, né? Isso. Então é um Uhum. prazer ter você aqui com a gente, trazendo um tantão desse teu saber na nossa, mais uma das nossas palestras do ICEDEP Sul, que estamos começando agora aqui em Florianópolis, eu e a Francesca, que somos parceiras nesse projeto. E é muito bom cada dia conhecer uma pessoa nova, com esses conhecimentos tão especiais. Então, agradeço muito e estamos aqui para te ouvir. Qualquer coisa Que que tu bom. precise, peça aqui que a gente aciona. Tá ótimo. Então, uma boa noite a todos e todas, né? É um prazer muito grande poder estar aqui divulgando algo que me é tão caro como a DEF, né? E faço parte dos primórdios, faço parte da primeira turma de Salvador, né? Que começou em Salvador e São Paulo. E desde então continuo na DEP até hoje, porque eu posso dizer que a DEP transformou minha vida. Eu sou uma pessoa antes e depois da escola, né? Então é um prazer poder divulgar algo que me é tão caro e que o quanto eu sinto, né? Eu sinto porque eu permaneço, né? Sinto até hoje os benefícios, né? E eu queria combinar com vocês o seguinte, né, que a gente pudesse fazer uma coisa mais informal. Eu trouxe uns slides porque aí fica, né, no visual fica mais organizado as coisas que eu vou trazendo. Mas eu gostaria que vocês me interrompessem, complementassem, perguntassem, né? E a gente pudesse ir trocando, pode ser? Então, não precisa esperar eu terminar de falar, pode já abrir o microfone e já me interromper, dizer, Lica, e aí pergunta, traz, compartilha, acrescenta, porque como eu vou estar projetando, não necessariamente eu vejo a mãozinha quando a pessoa levanta. Combinado? Podemos fazer assim? Que bom. Ok, Pronto. Já chegou até vocês, não é isso? Então, a proposta de hoje é que a gente possa conversar, né, sobre como essa metodologia da DEP pode lhe ajudar a ir liberando, né, essas travas, pequenos impedimentos que a gente vai tendo ao longo da vida, né, que vão nos interrompendo para que a gente possa fluir com mais leveza, tranquilidade, né, realizando os nossos projetos, nossos sonhos na vida. Não? Então, né, a dinâmica energética do psiquismo, na verdade, ela foi fundada por Aida Pustinic, né, que é uma carioca que foi radicada na Bahia, né, nós baianos a consideramos baiana, né, e Teda Basso, né, que uma argentina que, na verdade, radicou-se, né, lá em São Paulo. Né. E a dinâmica energética do psiquismo, ela é uma escola iniciática, né? Por que a gente chama escola iniciática? A proposta de uma escola é uma das várias escolas iniciáticas, né? Então, a proposta da escola iniciática é o quê? Despertar da consciência. Aí vocês podem pensar, despertar da consciência, né? Mas os processos, né? As propostas, as várias escolas em psicologia trabalham com a consciência, trabalham com o psiquismo, né? Mas prestem atenção, quando a gente colocou aqui despertar da consciência, vocês perceberam que a consciência está com C maiúsculo? Então,
é o quê? Quando nós falamos em despertar da consciência, né, é nós podermos nos conectarmos com aquilo que realmente somos, né? E é isso que nós vamos estar discutindo, né, ao longo de hoje, né? Então, eu espero que hoje de noite, quando a gente termine aqui de conversar, né, vá ficando mais claro que é isso que nós falamos, como despertar dessa consciência maior, né? Que vai nos levar, né, a um convite para que a gente possa estar caminhando a um crescimento permanente na busca de si mesmo, si mesma, né? Então, por quê? Porque desde o momento em que nós somos concebidos, concebidas, né, que nós estamos o quê? Num processo de crescimento, num processo de evolução. Só que para a escola, né, esse processo ele começa muito anterior à concepção, né, e continua após nós terminarmos a nossa trajetória enquanto existentes aqui no planeta Terra. Porque por isso é que a gente fala despertar da consciência com esse C maiúsculo, né? Porque, na verdade, nós somos muito mais do que só essa pequena existência, né? Esse pequeno trecho dessa vida. Tá dando para ouvir? Fábio, você chegou aqui perto, tá ok? Ok. Então, existência é um processo o quê? É um processo de busca constante, né, ao encontro daquilo que realmente nós somos, né? Então, nesse sentido, é um eterno crescimento, um eterno processo de mudança. A Suzete disse, Lica, que tá baixo para ela o som. Pronto, Você deixa tem eu como aumentar. aumentar o teu? Isso. Para mim tá ok, mas eu tô de fone, né? Então não Pronto, vê sei. se agora. Pergunta a Suzete agora se ficou, como é que ficou. Suzete melhorou? Melhorou, Suzete? Melhorou. Pronto, Obrigada. tá ótimo. Nada, querida. Qualquer coisa, por favor, fale, viu? Sim, vamos aqui. Ok. Então, vamos começar a entender essa história desse processo mais amplo, né? Disso que nós chamamos, né, a busca do despertar dessa consciência. Porque para nós, né, da dinâmica energética do psiquismo, né, a vida, né, é um grande campo, né? O que é esse campo, né? Esse campo envolve dois fluxos de energia contínuos, né? Então, aquilo que nós chamamos a corrente descendente, que vai trazer o quê? Vai trazer o espírito. O que é o espírito? Né? O espírito no sentido que desse princípio, né? Desse princípio que vai estar trazendo uma informação que vai se manifestar nessa corrente ascendente que aporta o quê? Essa substância material, essa concretude nossa, enquanto existentes aqui no planeta Terra, né? Onde nós vamos o quê? Nós vamos, no momento em que somos fecundados, né, e começamos a tomar forma, a nossa existência, ela tem um sentido, ela tem um propósito, né? Esse propósito vem de quê? Vem desse princípio que vai estar informando, que vai estar trazendo o para quê, o sentido da nossa existência nessa corporeidade. Desculpem, eu esqueci de tirar o som. Só um minutinho. Deixa eu tirar aqui o som. Eu estava atendendo e estava com o som ligado. Pronto. Então, né?
Quando a gente fala de corrente descendente, nós estamos falando de quê? Dos campos sutis e materiais, né? Hoje em dia a ciência mostra que tudo é energia, né? Hoje em dia nós falamos de quê? De multiversos, né? Então, essa corrente descendente, né, do imaterial para o material vai trazer o quê? A presença do ser, a presença daquilo, olha de novo, olha o ser com S maiúsculo, né? Aquilo que realmente nós somos, né? Traz a presença da dimensão da nossa multidimensionalidade, né? Então, essa presença vai trazer o quê? A atenção. Atenção no sentido de quê? Do foco, da possibilidade, do convite para o despertar, né? Enquanto a corrente ascendente, lembram? Tem uma corrente ascendente e outra descendente, todo o tempo, né? Então, essa corrente ascendente, que vem o quê? Do material para o imaterial, da energia que vem do centro da Terra, desse cristal de ferro e níquel líquido, né? Que os geólogos já mostraram, né? Que tem no centro da Terra toda essa energia telúrica, né? Então, que vem do material para o imaterial, né? Então, nessa corrente ascendente, essa presença mais ampla do ser vai trazer o quê? A intenção. Lembra que eu estava falando do propósito? Pois é. Qual é? Então, a intenção, esse propósito manifesto em cada um de nós, na nossa existência. Então, a presença do ser traz a atenção, né, que vai estar concreta, manifesta nessa intenção, nesse propósito que cada um de nós traz na nossa existência, né, que é um sentido da vida, que não é uma coisa no sentido assim, a minha vida então já vem toda escrita bonitinha e eu já vem programada. Não, não é nesse sentido de programado. Muito pelo contrário, né? Para nós, por isso é que a gente fala do despertar da consciência, porque a vida não é programada. A vida é aquilo que eu vou escolhendo a cada momento, nesse meu agora, porque o futuro, ele é construído nesse agora, não é verdade? E esse agora, ele traz o quê? Ele traz os registros do passado, do nosso vivido, né? Então, esse agora, né? A gente pode chamar de presente transiente concreto, ele traz o quê? Ele traz a bagagem do que você já viveu, né? E se abre para esse devir, que é o futuro, que é construído nesse agora, a partir de cada escolha minha. E é isso que a escola vai trabalhar, né? Aí volta de novo ao tema dessa fala de hoje, né? Como é que a cada momento eu posso estar mais inteira, mais inteiro, né, nesse meu existência, nessa minha existência desse aqui e agora, né, nas minhas escolhas, né, com a responsabilidade de me sentir parte dessa totalidade maior, onde cada uma de nós está inseridas, não é verdade? Cada um de nós, cada uma de nós faz parte de uma família, faz parte de não sei quantos grupos sociais, né? Trazemos toda uma bagagem da nossa ancestralidade, né? Trazemos toda uma bagagem, não só da nossa ontogênese, mas também da nossa filogênese, né? Cada um de nós é parte de infinitas totalidades, né? Então, qual é esse meu propósito, né? Nessa profunda conexão, que é isso que é a escola. O que me encantou na dinâmica energética do psiquismo, né? E eu já venho de várias tradições, o que me encantou, né? Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, né? Dou formação para psicólogos, né? Mas o que me encantou na dinâmica energética do psiquismo é que essa
apreensão, apropriação da minha multidimensionalidade é feita no e através do corpo. Não é eu expandir, eu brinco, não é a gente passear na estratosfera, né, Soninha? É o quê? Nós estarmos aqui em presença, mas nessa minha presença eu estar alinhada com algo maior, que é o que é a minha realidade, aquilo que realmente eu sou, né? E aí a minha escolha a cada momento vem de um outro ponto, vem de um outro nível de inteireza. Está fazendo algum sentido, gente? Gente, olha, me interrompam, perguntem, concordem, discordem, viu? Sim, Por favor. tá muito bom, excelente. Vai fundo. Tá Isso certo, aí, tá certo. tá fazendo muito sentido. Que bom, Sim. né? Então, por quê? Qual é a nossa visão de ser humano, né? Nós somos, olha essa imagem, né, que eu escolhi para trazer. Nós somos isso. Cada um de nós, uma de nós, é um campo de energia multidimensional. Nós somos o quê? Nós somos um núcleo individualizado dessa grande consciência. Olha o C maiúsculo, né? Que é a grande consciência cósmica, né? Que é esse campo de energia multidimensional que a gente não consegue nem conceber essa totalidade. Então, mas o quê? Aí volta aquilo que eu estava falando para vocês, né? Nós somos esse campo de energia multidimensional, mas corporificados. Corporificados nessa densidade tridimensional, né? Eu brinco e digo assim, deixa eu admitir, Mari. Então, eu brinco e digo assim, a gente, né, aprende a ligar nossa antena, né, para esse campo maior, mas sem sair do corpo, sem sair dessa realidade, no nosso cotidiário, como diz o meu compadre Expedito Nunes, no nosso cotidiário, naquilo que a gente faz. Também. Mari, eu acho que você... Pronto, já mutei. Né? No nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos, né? Não é eu, não é eu me isolar da vida, né? Não, é eu poder estar conectada com aquilo que realmente eu sou, mas no meu cotidiário, nas coisas normais dessa corporeidade aqui no planeta Terra. Então, ao mesmo tempo, nós somos o quê? Ao mesmo tempo, nós somos, dentro dessa perspectiva, nós somos sujeitos, sujeitas metafísicos, né? E históricos. Metafísico, por quê? Porque nós somos esse átomo, né? Nós somos esse átomo da consciência, com o quê? Com uma tarefa. Lembra do propósito da causação descendente, né? Que se conecta e implanta na ascendente? Então, nós somos um átomo dessa consciência, né? Com uma tarefa na vida. Cada célula do nosso corpo é consciência. Aliás, isso é antigo, né? Young, já na época de Einstein, lá na década de 30, já estava com o experimento da dupla fenda, né? Comprova que os átomos, que têm um nível de consciência atômico-molecular, né? Cada célula é consciência, né? Em cada célula do nosso corpo, nós trazemos a vibração, né? E a memória dessa totalidade. E, por outro lado, nós também somos sujeitos históricos, né? E como sujeitos históricos, nós temos o quê? Nessa nossa existência, do momento em que, né, nós temos uma temporalidade aqui no planeta Terra, não é verdade? Com uma história que é construída nessa temporalidade, né? E desde o momento em que a gente é concebido, concebida, até o momento em que a gente sai, né, dessa corporeidade, né, nós temos o quê? Enquanto sujeitos históricos, né, essa história que nós vamos construindo no nosso vivido, né, e que é parte de uma história maior, né, que é parte da história da nossa ancestralidade,
que é parte da história do campo social onde nós estamos inseridos e inseridas, que é parte da história do planeta. Nós vamos ter nessa temporalidade dessa existência, nessa corporeidade, nós temos a oportunidade de, no nosso processo de desenvolvimento, né, nós tomarmos consciência de quem realmente nós somos. E qual é o propósito? Qual é o propósito que foi assumido para essa existência? Qual o real sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Para que eu escolhi estar aqui, nesse momento planetário, nessa família, nesse contexto social? Não é à toa. Tudo tem uma intencionalidade, tudo tem um propósito. Aí, né? Olha aqui, o ser, né? Qual é essa bagagem que a gente traz? Então, nós vamos chamar aqui de campos corporificados dessa consciência maior, porque isso é o que a gente é, né? Nessa existência, né, eu sou uma corporeidade e o corpo, a apropriação disso é muito importante para a escola. Todo o trabalho é feito a partir do corpo, a partir da sua existência concreta nesse seu cotidiano. De novo, meu compadre diz, não é cotidiano não, cotidiano é de ano em ano, é cotidiário, é cada dia. Tá? Então, como campos corporificados da consciência, olha a consciência maior, daquilo que realmente cada um de nós, cada uma de nós é, né? Então, cada um de nós, uma de nós, vai trazer consigo as experiências advindas de quê? De todas as corporificações. Olha aqui, nós trazemos o quê? A nossa linhagem filiotogenética, a dos nossos ancestrais, o campo afetivo relacional da família, campos dentro de campos, né? Toda a nossa herança filogenética, a linhagem genética, acrescida o quê? Das influências dos vários campos experienciais, onde cada uma de nós está inserida. Admitir, Tatiana. Então, nós fazemos parte de quê? Nós fazemos parte de um campo geográfico. Nós fazemos parte de um campo sociocultural. Nós fazemos parte de um campo afetivo relacional. Tudo isso, né, todos esses campos integrados, formando uma tapeçaria, né, que é uma configuração única. Cada um de nós, cada uma de nós é único, única. Nós somos uma manifestação singular e em constante mutação. Lembra aquilo que eu estava falando? Se a gente não vem com o script pronto. O script da minha existência vai ser construído a cada momento, com cada ação, cada pensamento, dentro do contexto em cada uma de nós está inserido. Campos dentro de campos, a cada momento. E uma das coisas importantes da escola é exatamente eu aprender a desenvolver a percepção desses campos. Então, olha aí, nós somos ao mesmo tempo um campo. E, por outro lado, parte dos campos onde estamos inseridos. E a gente pensa que a gente está isolado, mas na verdade não. Né? Hoje em dia, né, a ciência, as pesquisas, não me lembro, eu acho que eu até trouxe isso mais arrumado aqui, mas eu vou adiantar. As pesquisas do Instituto de Pesquisa da Matemática do Coração,
o HeartMath Research Institute, já mostrou, né, que existe todo um campo eletromagnético formado da conexão dos neurônios do cérebro com os neurônios do coração. Nós temos muito mais neurônio no coração do que no cérebro, e temos muito mais neurônio no intestino do que no coração e no cérebro, né? Tanto que o intestino é chamado de segundo cérebro. Então, isso forma o quê? Um campo eletromagnético de 3 a 7 pés além da gente. Então, eu penso que eu estou isolada, mas não. O meu campo está tocando o campo dos outros e formando um campo. Então, por isso é que a gente fala, nós somos ao mesmo tempo um campo, mas nós somos parte de todos esses campos onde nós estamos inseridos. E como parte desse campo, nós estamos também afetando esses campos. Isso é uma responsabilidade. Então, resumindo o que eu estou falando até agora, né, nós vamos considerar que cada ser humano é um núcleo individualizado da consciência e, enquanto núcleo individualizado da consciência, é o quê? É um campo de energia que é multidimensional. Então, na verdade, né, na DEP, nós definimos cada ser humano como que uma consciência, esse campo maior corporificado, na singularidade de cada uma de nós. Onde? A gente estava falando, né? Campos dentro de campos dentro de campos. Então, cada experiência que a gente tem, desde o momento em que somos concebidas, né? Cada experiência é uma interferência que vai estar o quê? Gerando marcas, criando padrões, criando o quê? Campos condicionantes do nosso modo de ver, de estar no mundo, de como campos condicionantes de como nós vamos estar significando as experiências que nós vamos estar tendo, né? E esses campos condicionantes vão gerar o quê? Né? Padrões que vão estar se reproduzindo, né? E aí, a gente, em vez de. Porque cada momento é único, cada momento traz o novo. Mas, né, no meio, né, todas essas experiências que vão criando essas interferências, esses campos condicionantes, né, vão gerando o quê? Vão gerando, eu brinco, eu digo assim, vão gerando lentes, né, que a gente vai colocando nos óculos, né, e vão gerando o quê? Padrões que a gente passa a ver o mundo a partir dali, e não o mundo como está sendo a cada momento, né? Então, né, as experiências que a gente teve, experiências positivas, experiências negativas, né? Experiências dos campos transgeracionais, né? Se eu vim de uma família muito exigente, se eu vim de uma família que foi negligente, né? Se eu vim de um útero que, como eu tecnicamente chamo, um útero tóxico, foi um útero que aquela pessoa que gestou, né, não estava querendo gestar, na verdade. Então, foi um útero que não foi um útero receptivo. Se ao longo da minha vida, né, eu fui criada, né, para ser perfeita, para não errar, ou para ter que assumir não sei quantas responsabilidades, né? Então, tudo isso, né? Só o fato, né? Vocês já pensaram que só o fato que a linguagem nos é dada, né? Isso já é um campo condicionante?
Tanto que a gente precisa o quê? Usar metáforas, né? Usar outros níveis, né, de linguagens simbólicas, porque às vezes aquela linguagem que foi aprendida não dá conta que a gente possa expressar exatamente o nosso vivido, não é verdade? Então, né, uma das coisas importantíssimas da escola é eu começar a me dar conta desses campos condicionantes, porque eu só posso mover algo tomando consciência que esse algo existe. Esses campos condicionantes não necessariamente são negativos, mas alguns campos condicionantes eles vão funcionar como interferências que vão nos bloquear podermos estar inteiros, inteiras no mundo. Outros não. Outros vão estar ali como o quê? Como uma sustentação. Né? Então, eu fico me lembrando, por exemplo, assim, eu tive avós que foram muito nutridores, né? Então, me deram uma base que eu sou uma pessoa que naturalmente me jogo para as relações sem medo, porque eu tive esse nível de sustentação que criou um campo familiar onde eu me sentia segura. Então, assim, mas são o quê? São campos condicionantes. Faz sentido? Dentro da linguagem da escola, nós vamos chamar esses campos condicionantes que ficam na gente de impregnações, porque está impregnado. Nós, como seres, como terráqueos, né, nós somos o quê? Nós somos consciência corporificada. Nós somos, eu brinco assim, gente, nós não somos um psiquismo flutuando no espaço. Nós existimos em um corpo. Né? Então, todas as experiências pelas quais a gente passa, elas existem no corpo. Quer ver? Vamos só fazer uma pequena experiênciazinha. Experimente imaginar agora, né, um momento em que não foi tão agradável para você. E ver o que acontece no seu corpo. Algo que você gostaria de não ter passado. E agora experimente imaginar um momento muito bom. Um momento super gostoso, maravilhoso. Se pudesse, não tinha terminado nunca. E aí, alguém percebeu algo no corpo? Poderia contar para gente? Sentiu alguma diferença? Eu senti bastante contração no primeiro, assim, aqui, essa parte aqui minha meio fechando. E no segundo eu relaxei, assim, eu nem tava prestando atenção no que tava, não tinha, eu acho, contraído. Daí eu vi que eu tava sorrindo. Obrigada, Mariana. Quem mais? Mas alguém percebeu o quê? Eu percebi. No primeiro momento, eu, eu não estava sentindo, não estava percebendo a minha respiração, mas no segundo momento eu percebi. Eu pude perceber a minha respiração tranquila. No primeiro eu estava com outra coisa.
Isso. Eu tive essa sensação também de parar de respirar, parece. No primeiro momento deu uma endurecidinha, assim. Isso. E aí, Isso. no segundo momento, até deitei, assim, aqui, assim. Percebe? Tudo aquilo que a gente vive nesse corpo, porque a existência é corporeidade. Então, tudo que a gente vive, Merleau-Ponty já falava isso, existência é corporeidade. Então, tudo que a gente vive no corpo. Por isso é que na escola a gente chama o quê? Consciência corporificada. Né? E as impregnações, elas estão no nosso corpo, mesmo que a gente não perceba. Então, quantas vezes, assim, você se estressa, tem algo, de repente o quê? Dá uma dor na coluna, aumenta a pressão, não é verdade? Vem uma dor de cabeça, baixa o sistema imunológico, né? Aí a gente começa a gripar, né? Então, tudo que a gente vive no corpo. Faz sentido isso? Vou chegar para vocês. Pronto, chegou. Né? Então, essas experiências todas, né, que nem vocês viveram agora, nós chamamos de impregnação. Né? Então, essas experiências vão ficando no nosso corpo, né, e viram que forças que vão estar nos influenciando, nos condicionando, nos modelando. Né? Estava conversando com uma pessoa ontem, né? Né, uma amiga minha, né, ela teve uma reação fortíssima com o marido, né, e não estava entendendo por quê. E aí depois a gente conversando, ela estava o quê? Teve uma situação séria com o pai quando era criança, né? O pai a expulsou de casa e protegeu o irmão, né? E o marido falou qualquer coisa da casa, não tinha nada a ver. Aquilo funcionou como um gatilho, ativou uma reação nela, completamente desproporcional àquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque aquela situação estava ali no corpo. Então, está tudo no corpo. Então, a gente nunca sabe quando algo vai funcionar com o que tecnicamente a gente chama de gatilho, né? Ativando essas memórias. Né? Essas memórias, elas podem o quê? Elas podem se transformar em dons, né? Facilidades. Né? Ótimo. E é muito importante, porque a escola, ela não vai trabalhar só na liberação dos bloqueios e impedimentos, né? Do livre fluxo de energia, não. Ela também vai lhe ajudar a você resgatar e se apropriar dos seus dons e potencialidades, daquilo que você traz e que muitas vezes a gente ignora, não se apropria, não dá o devido valor, não acredita, não é verdade? A gente vive em uma sociedade que é muito cruel. É uma sociedade que foca mais na falta do que na potência. Já pensaram nisso? Então, muito do que cada uma de nós traz, né, de dons, de qualidades, muitas vezes a gente não valoriza, não se apropria, não reconhece. E tudo aquilo que eu não me aproprio, né, ou que eu funciono não atualizando para o aqui e agora, né, e que funciona ali como um bloqueio, vai estar o quê? Lembra aquilo, vocês viram, você estava falando, sabe, a coisa da respiração, Francesca também, né? Então, o que que acontece? No momento que eu travo uma musculatura, diminuo a minha respiração, eu estou o quê? Eu estou bloqueando, né? Eu estou diminuindo a minha capacidade respiratória, né?
eu estou na contração muscular, diminuindo a capacidade de irrigação do sangue naquela área. E com tudo isso eu vou estar o quê? Diminuindo a oxigenação no corpo. Eu vou estar o quê? Impedindo esse livre fluxo da energia. Então você vai estar muito mais cansada, depressiva, desanimado, desanimada. O que é isso? Um bloqueio. Algo está ali bloqueando o seu potencial, o seu estar no mundo. Ok, até aqui? Então, que para nós, a nossa definição de saúde, né, é a gente poder o quê? Ir desvelando. Eu gosto do termo desvelar, né? Tirar os véus, né? Tirar essas lentes, né? Na metáfora que eu uso dos óculos, né? A gente poder ir desvelando aquilo que realmente nós somos. Essa nossa dimensão que é multidimensional, que nós vamos chamar, da linguagem da escola, do ser essencial, né? Onde nós vamos o quê? Tomando consciência de nossos bloqueios, né? Para poder ir dissolvendo essas impregnações, né? Que eu só posso mover esse copo do lugar primeiro, se eu reconheço que esse copo está aqui, na verdade isso aqui é um copo. E, por outro lado, também, né, se eu reconheço e não brigo com ele. Porque se eu fico assim, não sei porque que esse copo está aqui, esse copo não devia estar aqui, enquanto eu estou brigando, não estou movendo nada, não é verdade? Mas no momento em que eu reconheço que esse copo está aqui, respiro, aceito esse copo, né, e posso mergulhar, nós temos meios muito simples da gente poder ir liberando essas travas, né, essas impregnações que interrompem o fluxo da energia. São coisas simples, pequenas coisas que você leva para o seu cotidiano, né? E a partir daí, o quê? Eu poder ir me apropriando, o quê? Daquilo que vai me potencializar na nossa expressão, né? Na nossa expressão nessa existência, né? Com essa consciência corporificada, como aquilo que realmente eu poder me apropriar daquilo que realmente eu sou. Então, o que eu estou falando todo esse tempo, gente? Né? Que a escola dinâmica energética do psiquismo, na verdade, é o quê? É um processo de autotransformação. E é mesmo, porque na escola não existe assim, não existe todo mundo vai fazer isso nesse ritmo, não. Cada pessoa vai acompanhando o seu processo, no seu ritmo, na sua possibilidade. A escola dá os recursos, mas cada pessoa vai estar vivendo cada recurso no seu ritmo, no seu tempo, na sua possibilidade, naquilo que escolhe. Então, é muito interessante, porque é uma proposta coletiva, individualizada. Cada pessoa vai estar vivendo o seu processo único, no seu tempo. Por isso é que é um processo de autotransformação. À medida que eu vou tomando consciência, é que esse é o objetivo da escola, eu vou tomando consciência do que acontece, né? Aí eu vou escolhendo o que é que eu quero fazer com aquilo. Aí eu vou me propondo a mover, né? E a escola vai te dar recursos para isso. Então, a proposta é o quê? Que a gente possa facilitar cada um de nós a despertar a si mesmo. A partir do quê? Do seu trabalho interior, né? Que vai ser único no seu ritmo. O meu trabalho vai ser diferente do de Fábia, do de Francesca, do de Mariana, do de Mários, né? Embora estejamos todas juntas numa classe.
Então, cada uma de nós vai estar o quê? Dissolvendo os nossos bloqueios dentro da nossa possibilidade e nosso ritmo. E, por um outro lado, também se apropriando e podendo se realizar nas nossas potencialidades. Então, é uma proposta coletiva de alteridades, de respeito à diferença e à individualidade de cada uma de nós. E aí, cada uma de nós vai estar no seu tempo, no seu processo, do seu jeito, né? Encontrando a sua forma a partir das propostas, dos recursos que a DEP vai lhe oferecer, para você estar podendo ir despertando para aquilo que realmente você é, como ser essencial. Resgatar o sentido da vida. Qual o sentido dessa minha existência, nessa corporeidade aqui? Eu brinco, eu digo, nessa encadernação aqui. E para isso, né, na escola, nós temos vários recursos, né? A primeira coisa é o quê? É a atitude de presença. O que é presença? Presença é eu poder estar inteira, inteiro, a cada momento. Parece uma coisa fácil, né? Mas é um treino de vida, principalmente na atualidade, né? Na atualidade, nós estamos... eu brinco, né? Eu digo que nós, hoje em dia, a gente vive com o sexto dedo, que é o celular. Não, e que é uma coisa importante. A virtualidade trouxe algo interessantíssimo. Vocês se deram conta que nós estamos, né, agora... Olha o que está acontecendo aqui. Eu estou na Bahia, Francesca e Fábia estão em Floripa. Quem mais está onde? Eu tô em Florianópolis também. Mariana em Floripa. Você, Estou em Ângela, está Minas. onde? Quem? Estou em Minas, Está em no norte Minas, de né, Flávio? Minas. Olha aí, Flávio. Isso. Aonde? Eu sou de uma cidadezinha chamada Novo Cruzeiro. Olha. Aqui já é uma mistura quase com a Bahia, né? Isso, Já então aqui, deve ser perto do lugar de meu marido. Meu marido é de Montes Claros. mas eu tô pro outro lado. Daqui em Hum, Montes Claros ainda são uns 500 quilômetros, mais ou menos. olha, É, olha aí. Flávio tá em Minas. Quem mais está onde? Eu estou em Salvador, Bahia também. Regina também está aqui comigo, né, Regina? Eu em Florianópolis também. Pronto, aí. Eu em Aracaju. Valderlis tem Aracaju, olha aí. Percebe? Então, olha que maravilha. Vocês estão percebendo que nós estamos agora, né? Nós estamos alterando, né? Nós estamos no mesmo momento, né? Em espaços diferentes. E eu atendo pessoas em outros países, né? Então, é muito engraçado, eu tenho que botar para todo mundo. Gente, olha, fuso horário do Brasil. Porque são fusos horários muito diferentes. Olita, Diz, Francesca. então, nesse momento que a gente está aqui reunidos, mas geograficamente distantes, o que acontece com as nossas energias? Exatamente. A gente está, concentrado numa mesma coisa, né? Nós estamos formando um campo único, Francesca.
Por que nós estamos fazendo? Olha, nós estamos, nós estamos no nível de. Olha que interessante, nós estamos no nível quase de comunicação não local. Então, a gente está indo além de tempo e espaço. A virtualidade traz isso, né? Ela está quebrando a relação de tempo e espaço como a gente conhece, né? Eu tenho 74 anos. Imaginava eu, quando era menina, que isso seria possível? Está aqui numa tela, né? Conversando. Então, nós estamos, né, indo além do tempo e espaço conhecido. Mas o que está acontecendo, né? Nós estamos indo para a quinta dimensão. Mas a gente ainda está na terceira, né? A gente ainda não chegou lá e não estamos mais cá. Então, nós estamos vivendo um momento de passagem. E isso é muito complexo, porque como a gente não está mais lá, nem está cá, né? Então a gente está vivendo esse processo de tempos e espaços, né, sobrepostos, mas ainda vivendo na terceira dimensão. Então, isso é muito complicado. Então, está presente. A gente está aqui e é tão automático, né? Aí você abre o celular, eu brinco, eu digo assim, você está aqui com mais Deus, o mundo, mais alguém, Roberto Carlos, as baleias, os extraterrestres, tudo ao mesmo tempo. Então, nós estamos vivendo um momento planetário que está muito difícil eu, no automático, ficar absolutamente inteira nesse aqui e agora. Na verdade, e não é errado não, porque é uma passagem. Então, e aí qual é a complicação, né? Se eu não estou inteira nesse aqui e agora, a minha resposta a esse aqui e agora vai ser truncada. Eu posso deixar de perceber coisas, deixar de estar atenta a coisas, né? Ou então eu vou estar numa sobrecarga muito grande, porque eu não vou estar me percebendo. Vocês sabem que o índice de burnout aumentou assustadoramente? O índice de depressão também, né? Então, é um desafio eu poder aprender e estar em presença, que não é nada mais, nada menos que uma coisa simples. É eu poder estar absolutamente inteira nesse aqui e agora. Só e tudo isso. E não é fácil. É um treino de vida. Deixa eu ver aqui, alguém botou aqui alguma coisa no chat. Ah, não, era isso mesmo. Mari dizendo que é de Floripa. Uhum. Faz sentido, gente? Então, essa é a primeira coisa. Porque para eu realmente atender às minhas necessidades, eu preciso percebê-las. Para eu percebê-las, eu preciso estar presente, estar inteira comigo, senão eu nem me percebo. Quanto mais o entorno. E aí, Francesca, você falou uma coisa tão importante, quando você disse assim, nós estamos todos aqui na tela, né? Nós estamos aqui, todos, todas juntas, juntos, né? Com a mesma intenção. Vocês podem não estar se dando conta, mas nesse momento nós estamos aqui formando um campo. Porque quando a gente fala em campo, nós estamos falando o quê? Numa dimensão que é atômico-molecular. A dimensão atômico-molecular, ela funciona com outras leis, né? Com aquilo que na física se chama comunicação não local, que transcende tempo e espaço, né? Você tem a comunicação normal,
do macro, né? Que é a comunicação no local, né? Então, por exemplo, eu estou falando, vocês acham que estão me escutando exatamente no mesmo momento que eu estou falando. Então, não. Tem milésimo, milionésimo de segundo entre a minha onda sonora chegar até vocês ser decodificada, né? Isso é comunicação local, né? Mas, ao mesmo tempo, nós aqui, juntos, juntas, estamos no nível atômico molecular formando um campo, onde o que está acontecendo, no mesmo momento, a comunicação não local, ela tem essa característica, ela é simultânea, né, e transcende tempo e espaço. Então, por exemplo, né, nós formamos um campo. Digamos, se vocês tivessem, a gente estivesse aqui trabalhando, fazendo um exercício, eu poderia, por exemplo, me enraizar, né, me aterrar, e no momento em que eu estou aterrando, com a intenção de expandir esse aterramento para vocês, eu vou estar aterrando vocês mesmo através da tela. Olha, eu digo isso como psicoterapeuta, porque eu trabalho, né? O grosso dos meus clientes são todos online. E eu trabalho o tempo inteiro com essa consciência de campo. Então, eu faço o que a gente chama, tecnicamente, corregulação. Eu me regulo, e regulo. No momento em que eu estou me regulando, meus clientes também se regulam. Porque a gente está formando um campo. Faz sentido isso, gente? Então, ao mesmo tempo, nós estamos, cada uma de nós é único, é um campo separado, e ao mesmo tempo nós estamos aqui formando um campo onde nós estamos nos afetando mutuamente. Isso é o que tecnicamente chama coafetação. E vocês já se deram conta da responsabilidade que é isso? Essa é uma outra questão que eu acho que a escola traz uma dimensão social que me agrada muito, porque no momento em que me traz a consciência que eu sou uma célula planetária, que eu sou uma célula de todos os campos onde eu transito, né? Em que eu não só sou afetada, como eu também afeto, isso me traz um nível de responsabilidade muito grande. Que qualidade é que eu estou trazendo? Qual é meu pedacinho nessa co-construção global, coletiva? Qual é meu pedacinho nessa co-construção do meu núcleo familiar? Eu disse para vocês, né? Uma das coisas que me encanta na DEP é que ela trabalha com as coisas como elas são, com o nosso cotidiano, nossa família, nosso trabalho, nos grupos sociais. Não tira você do mundo, não. Te dá uma outra consciência do estar no mundo. Faz sentido? Vocês concordam, Fábio e Francesca, que Regina também né, conhece? Né? Então, é o como eu vou estar, né, no mundo, nesse mundo que eu vivo. Então, vamos adiantar mais um pedacinho. Agora foi. Atitude de presença, né? Se eu estou inteira a cada momento, eu também estou com a minha anteninha ligada para a minha multidimensionalidade. Então, esse aqui agora é mais amplo, mas aqui, no corpo. Né? Então, vai começar o quê? Com aquilo que a gente fez há pouco.
A DEP vai lhe ajudar a você desenvolver bastante a sua propriocepção, a sua interocepção. Ou seja, você vai poder ter uma sensibilidade maior, porque você vai ser bastante treinada na observação do quê? Das sensações do corpo, que elas que vão estar lhe sinalizando o que está acontecendo. Porque a gente não aprendeu ainda, né, a cortar a autorregulação natural organísmica do nosso corpo. A gente se bloqueia a nível psíquico, mas o corpo não mente. Então, à medida em que eu vou podendo me apropriar das sensações do meu corpo, eu vou estar, inclusive, muito mais inteira e saudável. Então, outra coisa seria o quê? Os movimentos corporais, né? Onde você vai, a partir de movimentos que são trabalhos são simples, né? Você vai podendo ir desbloqueando todas essas tensões e cargas que traz no corpo. Você vai aprendendo a desenvolver o que a gente chama a base. O quê? Um nível de segurança. Cada um de nós poder estar mais seguro, segura a cada momento naquilo que eu estou fazendo. Né? O quê? A gente fala, né, popularmente, fulano tem os pés no chão, não é verdade? Então, a gente vai aprender a pôr os nossos pés no chão, né? E aprender também como a gente se sustenta nos nossos pés e pernas. Isso vai dar um outro nível de segurança interna para cada uma de nós. Então, eu vou poder estar muito mais inteira no mundo, com muito mais segurança, com menos tensão, com menos ansiedade, com menos estresse. Você vai trabalhar bastante a respiração. Que é fundamental para a vida. Né? Tanto que o teste que se faz para ver se realmente você morreu ou não, é ver se você está respirando. Respiração é vida. Respiração é vida, e também, por outro lado, a respiração, eu brinco, sabe, a boia da descarga, né, que controla a quantidade de água que é liberada ou não, a nossa respiração faz isso. Quer ver? O que se faz quando você está querendo avançar na outra pessoa, morrendo de raiva, né? E não pode? Ou então está muito triste e tem que controlar o choro. O que é que você faz? Não é verdade? Inspira e segura. Então a respiração da gente vai se tornando curtinha. E com isso eu vou o quê? Diminuindo a oxigenação do meu corpo. Então, uma das coisas que você vai treinar bastante na escola é poder resgatar o seu potencial respiratório. Isso vai lhe trazer muito mais saúde, né? Além de também lhe trazer a segurança, né? Porque respiração e aterramento, lembra, eu falei da base, né? Então, é o que se chama tecnicamente de grounding, aterramento, enraizamento. Né? Respiração, que é o primeiro nível também de aterramento e aterramento, são exercícios básicos para que eu possa estar mais inteira no mundo, com mais segurança, com mais disponibilidade, com mais energia. Além disso, né, a escola também vai trabalhar, né, com toques sutis e toques profundos. Né? Nós sabemos, né, que o nosso sistema nervoso não é só o sistema nervoso central, o sistema nervoso autônomo, né? E que mobiliza muito mais a gente, porque a gente não tem controle sobre ele. Né? Então, trabalhar na ativação, você vai aprender a distinguir a ativação simpática, ativação parasimpática. Né?
Porque a dinâmica energética do psiquismo, né, ela é uma escola transdisciplinar, né? Então, a gente trabalha com o que tem de mais novo, o que tem de desenvolvimento mais novo na ciência, nas várias áreas da ciência, da psicologia, da neurociência, né, da fisiologia, da anatomia, né, o que se dá na física, né, o que se tem da biologia, o que se tem de mais novo de descoberta nos vários campos da ciência, né? Então, a DEP é uma escola transdisciplinar. Então, como é que essas descobertas das várias áreas da ciência se entrecruzam, né, lhe dando uma melhor compreensão, né, do fenômeno humano. Então, além disso, nós vamos o quê? Até aqui foi, gente, está fazendo sentido? Ninguém tem nenhuma pergunta, nada? Tá muito claro, tá muito bom. Ok. Por favor, não fica com dúvida, não, interrompa. Além disso, nós vamos trabalhar, eu vou mostrar, nós vamos trabalhar com cartografias, que são mapas, né, que lhe ajudam a você se situar, né, e poder se situar em relação a si mesmo. E nós trabalhamos o quê? Com a percepção flutuante, né, o desenvolvimento da percepção flutuante, né. A gente fica muito ligado, né? Nós somos muito mentais, a gente é uma espécie cada vez mais muito mental, né? E eu fico tão focalizada que perco essa visão mais ampla da totalidade em torno, né? Então, uma das coisas, por incrível que pareça, né? Parece que é paradoxal a atitude de presença, não. A atitude de presença envolve eu estar inteira nesse aqui e agora, né? E, ao mesmo tempo, poder ampliar para uma percepção flutuante, onde eu possa perceber, num nível mais amplo, o campo onde eu estou inserido, inserida. E, como eu falei para você, também nós vamos trabalhar com a percepção de campos, né? Eu poder perceber até onde vai o campo da outra pessoa, até onde vai o meu campo, eu poder perceber o campo onde eu estou, né? Lembra aquilo que eu estava falando, né? Cada um de nós é uma célula, né? Então, você está, por exemplo, você chega numa reunião de família e aí percebe, né, aquele campo que está aquela coisa densa, esquisita, tensa, tem alguma coisa fora do lugar, né? Então, você aprender a perceber. E a partir daí, o que pode acontecer? Você pode se regular, alterar o seu campo, expandir e alterar aquele campo. Então, o campo que estava em conflito, que estava tenso, né, você pode, por exemplo, ser um agente de afetação, melhorando aquele campo familiar, melhorando o campo onde você trabalha, os vários grupos sociais onde se atua, né. Então, o treino de percepção de campos, né, isso é um elemento básico que você vai ter, principalmente depois os 10 primeiros passos, como a gente chama, vai trabalhar muito o corpo, né? Os 10 segundos passos, né? Você vai trabalhar nesses níveis de ampliação mais sutis, né? Aprender. Ai, é uma benção, gente. Aprender a ficar no espaço de silêncio. A gente vai fazer um pequeno exercíciozinho. Aprender a estar no espaço de silêncio. Acalmar esse burburinho mental que a gente vive, né? Quando eu estou no espaço de silêncio, né, aí as minhas escolhas vão vir de um outro lugar. Nesse espaço de silêncio, eu estou conectada com o meu ser essencial. Eu estou conectada com todas as potencialidades. Eu tenho acesso a um nível muito mais amplo de saber. E aí minha escolha vem de um nível de sabedoria interna. É uma bênção
eu poder entrar no espaço de silêncio, né? No espaço de silêncio, eu começo a perceber a minha multidimensionalidade. Além disso, nós temos vários outros recursos, né? Nós vamos trabalhar com músicas para lhe ajudar a ativar, ajudar a relaxar, a lhe ajudar a entrar na multidimensionalidade, lhe ajudar a entrar no espaço de silêncio, né? Nós vamos trabalhar com recursos artísticos, nós vamos trabalhar com mandalas, né? Nós vamos trabalhar com meditação. Então, tudo isso são recursos que a escola traz. E aí eu queria de novo enfatizar esse ponto. Todos esses recursos, eles não têm, assim, um objetivo no sentido de, você tem que alcançar isso. Não, não. Todos esses recursos estão à disposição de cada pessoa, né, para poder usar e aprofundar no seu processo, no seu ritmo. Porque os processos são eminentemente pessoais, né? Tanto que a gente, ao final do percurso, a gente faz o TCP. O que é o TCP? É o trabalho, né, de conclusão de percurso. O que é? É um momento onde eu paro e vou ver como comecei, né? E onde eu estou agora, né? E que não tem certo nem errado. Tem o que é o processo de cada pessoa, que tem a ver com a sua escolha de alma. Lembra aquele do propósito, da intenção, da atenção? Pois é, né? A gente não sabe. Eu não posso de fora dizer qual é o propósito de vida de cada pessoa. Mas eu posso ajudar a pessoa a se alinhar, que é o termo que a gente usa, é o quê? Né? Poder se conectar consigo, né? E esse seu propósito de vida vem. E aí dentro do seu ritmo, do seu jeito, que é isso que a escola vai propor. Isso é que me agrada da escola, né? Que não tem uma forma que todo mundo tem que se ajustar. Cada pessoa vai construir o seu processo, do seu jeito, no seu ritmo. A escola vai lhe dar os recursos, mas é você que vai utilizá-los. Rica, Diz, Francesca. Aline, em percepção flutuante. Opa, minha internet está fraca? Estão me ouvindo? Estamos, querida. Percepção flutuante também tem alguma coisa relacionada com a nossa intuição? Sim, perfeito, perfeito. A percepção flutuante, o espaço de silêncio também. Porque o que acontece? A intuição, ela vem de um nível mais amplo de sabedoria, né? Ela vem dessa apreensão de uma totalidade muito mais ampla do que você raciocinar sobre, né? Então, isso daí vai trazer, né, a intuição vem de uma sabedoria organísmica mais total. E a percepção flutuante cria o espaço para isso. Como também o espaço de silêncio. Porque se a gente está com a nossa mente cheia de coisa, aquele nha, 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 na verdade, ali assim, aí eu vou no automático, vou na minha agonia, faço minhas escolhas a partir dessa agonia, a partir da pressão externa, a partir da pressão interna. E aí, quando descubro, não é nada daquilo que eu queria. Né? E que é uma coisa que é muito, né, da modernidade. Né? Fico me lembrando, eu nunca acerto a pronunciar o nome dele, que escreveu Sociedade do Cansaço, né? A gente vive nessa pressão enorme que traz mesmo, né, esse cansaço mais amplo. Porque cada vez mais a gente é avassalado por 500 informações, né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar mais
e ganha menos. Na verdade, então você tem que trabalhar mais para se sustentar, né? É um ritmo de coisas, um ritmo de informações no trocinho aqui, né? E você fica na pressão de estar atualizado, o nível de competição cada vez maior. É um momento muito delicado. A gente vive avassalados também por tantas notícias, né? A gente está vivendo um momento tão delicado, né? De guerras, né? De tanta falta falta de humanidade mesmo, né? A gente perdeu a noção que, na verdade, nós somos todos seres humanos. Enquanto seres humanos, nós somos todos irmãos e irmãs. Mas não, o que existe é um exercício de exclusão. Se nós pudéssemos aprender a convivermos com a diferença, né? Não teria guerras, não teria violência. Então, a percepção flutuante ajuda a gente se perceber. Uma das coisas para mim que também é muito importante na DEP é essa consciência de cada um de nós, cada uma de nós, como célula planetária. Então, na verdade, nós todos somos células do mesmo organismo. E nós não podemos nos tornar células cancerígenas destruindo as outras. Então, essa consciência social mais ampla que a escola traz, né, é muito séria. Eu digo que nenhum de nós sai o mesmo, não é verdade? Está chegando. Ainda não chegou para vocês, né? Tá lento. Chegou agora. É, que aparece para mim quando chega. Então, lembra que a gente estava falando da causação ascendente e descendente? Olha aí, ó. A causação ascendente, né? A manifestação no físico do quê? Da causação descendente. Dá para ver o cursor da... Dá para ver? Pronto, né? Então, olha aí, tá vendo? Então, a gente tem o quê, né? Então, esse é o primeiro, é o mapa dos triângulos, né? Que são campos informacionais, né? O primeiro triângulo que traz o quê? A sustentação, a base na tridimensionalidade, com o primeiro triângulo descendente que traz o quê? O propósito para essa existência. Aqui é a primeira manifestação da existência, né? E daqui o segundo triângulo que traz a criatividade, né? A multiplicação, né? A socialização, o estar no mundo, né? Que vem o quê? Com o segundo triângulo também, né? Então, que traz o quê? Cada um dos triângulos vai trazendo, né, o propósito aqui do coletivo, da irmandade, né, da vida comunitária, né? O terceiro triângulo que traz, né, a dimensão do poder, né? Poder da minha apropriação, do meu lugar, dos meus limites, né? De eu poder me apropriar do meu lugar e da minha existência no mundo, né? Então, o quê? Com o propósito, a intenção,
né? A intenção que traz a atenção, né? Do poder mais amplo, o poder no sentido do dom que você traz. Que o quarto triângulo, que é o quê? Que integra. Eu brinco, eu digo aqui, esse quarto triângulo é o nosso transformador, né? Porque ele integra as energias sutis das energias densas. E vai, porque quando você liga uma 110 num 220, não queima o aparelho. Pois é, se nós somos multidimensionais, né? Então essa causação descendente, ela vem no nível de frequência vibratória para lá de 220, né? E a gente vem com o nosso 110 aqui para não dar um tilt, né? Isso tudo vai ser, é o quê? É integrado e transformado aqui, ó. Percebe? Olha que é o que juntam os dois níveis de frequência vibratória, o quarto triângulo, né? Então, isso é muito importante. Aqui o quinto, né? Aquilo que realmente a gente é, que traz a nossa totalidade, o ser essencial, né? Então, o que é? Para que serve isso aqui, né? Então, eu começo a entrar em contato comigo, me perceber onde é que isso me mexe, onde é que isso trava, o que acontece. Aí, essa cartografia você vai marcando. Então, vai lhe ajudando a você mapear onde está. Onde está no seu corpo? Onde é que está? Onde é que a coisa está pegando? O que está acontecendo? Como é que eu estou experienciando isso que eu estou vivendo agora? Então, essa cartografia, né, vai lhe dando a possibilidade de você ir construindo a sua radiografia de você mesmo a cada momento. É um dos mapas, né? Então, assim, não tem nada, você recebe isso e você faz a sua marca do jeito específico que você for viver aquilo que você estiver vivendo. Esse é meu mapa predileto. Então, aqui é o mapa da permanência, né? Então, o que é, né? Nós, enquanto humanidade, a gente fica o quê? Eu brinco de que a gente fica aqui camelando, 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 né? Rodando, 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 rodando a mesmice, rodando a mesmice, rodando a mesmice. Até que, de repente, né, algo acontece, né? Em que eu me movo. Olha aquilo que você estava falando, Francesca, a coisa da percepção flutuante, da intuição, né? Vem alguma coisa, você fez algum movimento, teve alguma coisa, transformou, então você. Eu fico me lembrando da Teda, ela fala, você entrou no buraquinho. Então, o que acontece? Né? Você entra no buraquinho e começa a ter o quê? Começa a transmutar, né, aquela energia, né, começa a mover, e aí você começa a ficar diferente. Porque mudou, então você começa a transformar. Vai transmutando seus bloqueios, vai transmutando suas eu brinco assim, no melhor estilo baianês, seus perrengues, né? Aqueles nossos bloqueios, né? Nossos medos, nossas timidezes, eu vou me apropriando de mim, né? Nossas histórias, né? Aquilo que eu carrego da minha ancestralidade, aquilo que eu carrego da minha educação, as formas que já não me cabem, né? Então, isso acontece a nível isso acontece a nível individual, né? E se imagine agora milhares desses desenhozinhos aqui formando aqui, dentro desse grande ciclo. Que é isso a humanidade, é isso a sociedade, né? Que a gente vai o quê? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, grupo social, grupo social. Se você fizer uma análise sociohistórica, você vai ver isso, né? Vai, 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 daqui a pouco um grupinho começa a mover, outro começa a mover, outro começa a mover, isso cria um potencial, né? Que aí cria uma carga que, de repente, todo esse povo que está aqui passa pelo buraquinho, né? E aí dá um salto na volta da espiral.
que é outra cartografia. Então, a gente vai trabalhando para isso, nós estamos trabalhando aqui. A escola o tempo inteiro vai trabalhando para eu ficar me movendo aqui, ó, ativando, ativando, ativando. Chega uma hora em que eu dou um salto e aquele padrão muda, né? E aí, né? Que é isso, né? Que é o nosso processo evolutivo, né? Essa cartografia ela foi baseada na espiral de desenvolvimento do Ken Wilber, que é um dos grandes estudiosos da atualidade, né? Então, o que que nós somos? Você vê, ó, que ela nem é fechada para baixo, nem é fechada para cima. Na verdade, notaram isso? Por quê? Nenhum de nós sabe. Nessa existência, eu não tenho a mínima ideia de quando é que começou, nem tenho a mínima ideia de quando vai terminar. A minha existência é muito maior do que isso, né? Nessa multidimensionalidade, né? Então, onde é que eu vou estar, né? Então, cada vez que eu passo por aquele buraquinho, lembram da anterior? Eu me movo nessa espiral. Isso aqui é o que a gente chama a espiral de desenvolvimento, né? Quando a gente nasce, né, a gente está no nível sensorial, né? É absolutamente sensório, nem antes até mesmo de nascer, desde o nível intrauterino, né? Aí a gente vai para o fantasmagórico emocional, aí começa o quê? Aí começa a começar a significar, né? Dar nome aos bois na mente representativa, aí começa a desenvolver, ter noção dos papéis sociais, das regras sociais, não é verdade? Então a gente vai desenvolvendo, né? Só que a gente tem essa fase pré-pessoal, daí então eu começo a me perceber como uma pessoa, né? Aí então eu entro para a fase pessoal e não para aí, né? A gente também, se nós somos multidimensionais, né? Nós também somos o quê? Transpessoais. Então, cada um de nós, né, vai estar, e o processo vai assim, né, e assim. Então, algo acontece aqui que toca algo que estava inacabado do de cá, que tem a ver com isso, aí eu libero isso aqui e continuo o meu percurso. Não é linear, não é linear. Então, com aquilo que eu estava falando para vocês, né, que a escola vai lhe dando recursos para eu ir me trabalhando para, né, para eu, em cada etapazinha desse processo, né, eu ir me movendo, e aí vou dando um saltozinho, né, no meu processo de desenvolvimento, nessa existência, nessa corporeidade. Eu como Lica, né? Embora eu sei que eu como Lica é um momento. Meu pai dizia uma coisa que me toca muito. Meu pai dizia: a vida é um átimo de segundo. É isso. Porque o que nós somos é isso aqui. E aí, Francesca, quando você estava falando, né, da percepção flutuante, eu estava também acrescentando com o espaço de silêncio. O que é que acontece? Quando eu abro para a percepção flutuante, eu me conecto com isso aqui. O que a gente chama na escola, na DEP, inconsciente emergente, que é o quê? Que é o campo que tem todas as memórias, que é o campo da minha real sabedoria. E aí vem a intuição, que vem de um outro campo, um campo muito maior. E quantas vezes, né, a gente não segue a intuição e aí depois se arrepende, não é verdade? Que isso é o meu campo de memórias, isso é a bagagem do meu ser. A gente chama na linguagem da DEP inconsciente emergente. Por que inconsciente emergente? Inconsciente porque a gente não tem consciência de tudo, né? A gente conecta, pega
nuances, né? Vai se conectando, mas essa bagagem a gente não dá conta se nessa corporeidade se imagina você se apropriar de tudo, de todas as suas existências atemporais. Então, gente, e emergente por quê? Porque está ali, disponível para emergir a cada momento, à medida em que eu brinco, eu digo assim, à medida em que eu posso plugar. Faz sentido? Mas, joia. Então, e como é que a escola funciona? Né? A gente funciona com um caminho de 20 passos. Né? E eu gosto muito dessa metáfora. Né? E se vocês olharem esse desenho que eu escolhi assim, aqui é um recorte, ó, mas os passos não começaram aqui, nem não começaram aqui, nem terminam aqui, né? Então, é um trecho que lhe convida a você se apropriar de si mesmo, de si mesma, se trabalhar, né, naquele processo do pedacinho do seu autodesenvolvimento. Nós começamos em 94. Né? Então, desde 94 que eu me trabalho dentro da DEP. Eu fiz, na minha época, não eram só 20 passos, não, eram 4 anos. Eram mais passos. Mas é a realidade, né? Nós estamos vivendo um processo acelerado. Lembra a história do efeito Schumann? Né? A gente está vivendo, o nosso tempo encolheu, é literal isso. Né? Então, hoje em dia, a vida está mais acelerada. Então, nós conseguimos, né, isso é um estudo sério, e eu posso dizer que eu participei disso. Né? E foi um estudo muito sério, de anos, de gente de todos os colegiados do Brasil, que a gente se encontrava todo ano, trabalhava, estudava, independente de cada colegiado, para a gente ir encontrando. Então, nós conseguimos, né, integrar, né, esse processo em 20 passos, onde cada passo você vai estar trabalhando o que a gente chama um degrau da consciência, né? Você vai estar ampliando, os 10 primeiros passos nós vamos estar trabalhando, lembra quantas coisas tinham em relação ao corpo? Por quê? Porque aqui no planeta Terra nós somos corporeidade, né? Então é nesse corpo que você vai estar se trabalhando. Não é sair do corpo. Aquilo que eu falei para vocês, é no corpo, pelo corpo e com o corpo. Né? Então, cada passo eu vou expandindo, eu vou me liberando de minhas travas e eu vou me apropriando, né, degraus para me conectar com essa consciência com C maiúsculo. Cada passo vai estar funcionando como um degrauzinho, né, desse despertar para o ser na consciência, nessa consciência, vê que agora está na consciência com C minúsculo. Por quê? É essa consciência dessa minha existência como Lica, da sua existência como Tatiana, da sua existência como Valderlice, ó. E que não tem que ser diferente daquilo que a gente é. E aí eu volto de novo para insistir, né? Cada passo vai ser dado no meu ritmo. Eu vou estar construindo o meu caminho. E quais são os propósitos nossos, né? Enquanto escola? O primeiro propósito nosso é esse, o realinhamento com o ser essencial. O que é realinhamento com o ser essencial? É eu poder, né, me alinhar com aquilo que realmente eu sou.
Lembram do inconsciente emergente ali no meio da espiral de desenvolvimento que vai estar ali, né? Sustentando esse processo? É isso. Eu poder aprender a me conectar e me realinhar com aquilo que realmente eu sou. Cada momento no meu cotidiano. Não é uma novela. Eu não vou precisar ir para o Himalaia, me isolar do mundo, né, para ficar meditando anos. Não. É cada dia, cada momento, naquilo que eu estou fazendo, no lavando meus pratos, cozinhando a minha comida, tomando meu transporte, dirigindo o carro, né, cuidando de um filho, ou do trabalho, ou com os colegas. Na existência como ela é. Eu poder viver a existência como ela é a partir de uma outra qualidade. E aí entra o segundo propósito. A partir desse realinhamento com o ser essencial, eu vou criando condições para despertar o curador interno. O que é o curador interno? É eu, a DEP, lhe dar os recursos para cada um de nós, uma de nós, ir se curando. Isso é que é o curador interno. Porque ninguém cura ninguém. Os sistemas dão recursos, mas cada um de nós que se cura. Mesmo eu como psicoterapeuta, nós cuidamos. Os professores da DEP vão estar ali cuidando. A gente cuida. Mas quem se cura é a própria pessoa. Então, a escola vai lhe dar instrumentos para você poder, a partir desse realinhamento com o ser essencial, e despertando o seu curador interno. E com isso, você vai se tornar o quê? Um terapeuta centrado no ser. Terapeuta. Terapeuta é uma palavra grega que quer dizer terapia ou terapia, que quer dizer o quê? Servir, cuidar, estar a serviço de. Então, lembra aquilo que eu falei da gente com consciência como célula planetária? Então, à medida em que eu tenho consciência que eu sou uma célula de todos os campos que eu participo, né? E que eu estou ali no processo de coafetação, né? Eu estou afetando todos os campos por onde eu estou. Se eu estou ali no ponto de ônibus, eu estou afetando ali aquele lugar e aquelas pessoas ao meu redor, né? Então, o terapeuta centrado no ser, né, é aquela pessoa que tem a consciência de si como uma célula de todos os campos onde está funcionando, né? E que tenha consciência de si, né, no seu papel de serviço e cuidado, porque tem a consciência de só com a sua presença estar ali afetando aquele campo. Então, como é que eu vou estar atuando ali? Por isso é que a gente fala terapeuta central no ser, porque à medida em que... Aí volta para o primeiro, né? Por quê? Porque eu vou estar realinhada com o ser essencial, eu estou alinhada com aquilo que realmente eu sou. Então, com o meu propósito para essa existência, né? E despertada do meu curador interno, né? Porque à medida em que eu vou me curando, eu vou me tornando uma célula planetária melhor. Porque eu não vou estar, vou estar projetando menos minhas coisas, né? Eu vou estar sendo um agente, né? Um agente de transformação consciente. Isso é que é um terapeuta centrado no ser. É a consciência que eu tenho a responsabilidade
do serviço e do cuidado onde eu estou atuando. Só com a minha presença. Então, esses são são os propósitos da escola. Então, queria dizer a vocês, essa daqui eu estava sem, eu fiquei sem celular, se vocês puderem colocar o contato de vocês, porque só consigo agora de tarde, eu fiquei completamente fora, já estava desesperada, meu celular deu problema e o computador desconectou o WhatsApp. Então, eu não pude pegar o contato de vocês para colocar aqui na tela. Sem problemas, nós organizamos isso. Todo mundo que está aqui está no nosso grupo, na nossa comunidade de WhatsApp? Não, a Ângela não está. Você pode colocar no chat? Eu estou colocando, Coloca ali. Ah, ótimo. Isso. Obrigada, Francisco. é o WhatsApp. É nosso WhatsApp. Daí, se quiserem, a gente manda sempre ali as notícias. A gente começa em março, as nossas classes aqui em Floripa começam no último final de semana de março, Ah, que ótimo. 28 e 29. Diz, Tatiana. Para as aulas começarem, vocês estão Beijo, imaginando. Mari. Desculpa, Tati, eu estava falando tchau para a que- Mariana que está saindo. Beijo. Tchau, Sim. Mari. Obrigada. Obrigada, foi muito bom. Preciso sair. Vá, querida. Vá em paz. A minha Fale, dúvida é, Tati. para as aulas Hum. começarem, desculpa, tem que ter um número mínimo de participantes? Sim, precisamos 25 alunos Hum. para começar. E os professores vão vir de fora para dar aula para nós? Sim, todos. Sempre de fora. Não temos professores formados aqui ainda, né? Então, E é todos virão. Sim. E as aulas vão ser um dia, todo sábado e o domingo de manhã, é isso? Um sábado inteiro e meio domingo. Isso aí. Já tem ideia do local? Temos lá no... Fala aí, Chesca. É no Espaço Magnífica Cibele, no João Paulo. Ah, tá. Em João Paulo. João Ok. Paulo, isso. E faltam muitos para os 25? Estamos começando as nossas inscrições agora, né? Então, estamos caminhando. A gente está começando há pouco tempo as entrevistas e a turma está se formando. Tem alguns meses aí para a gente formar essa turma. Tem janeiro, fevereiro e março a gente vai estar finalizando. Mas a gente Sim. fechou. Porque é assim, Tatiana, todos os campos, né, começam abrindo dessa forma. Então, a gente começa a fazer a divulgação com palestras, né, para as pessoas conhecerem e ver se é esse o chamado delas, né? Como eu falei para vocês, né? A DEP, ela não é uma coisa vou usar um termo, me dá licença, de aliciar ninguém, né? Por isso, inclusive, que a gente tem as entrevistas, que é para você poder ter um espaço individual seu, para você perguntar o que quiser, se situar, ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Então, tem as entrevistas, então agora vai estar montando a turma, né? E os professores vão vir dos vários campos que já existem. Certo. Isso. E o valor vocês já sabem também? Já tem ideia do valor mensal? Sim, na entrevista a gente passa todas essas possibilidades, inclusive porque tem várias formas de pagamento. Então, a gente abre as possibilidades para vocês poderem escolher. Tá bem, muito obrigada. Só marcar a Isso. tua entrevista. A Francisca está marcando, está agendando, a gente já fez várias. Amanhã tem gente que está aqui que a gente vai conversar. Tchau.
Que bom, Regina. Regina já está. Olha, tá vendo? A Regina já está. Já marcou entrevista para o campo para Olha lá, fazer aqui em Salvador, que ele também está abrindo aqui em Salvador, olha uma lá. nova turma. Isso aí. E Gente, eu Suzete? tô. Então, eu tive que dar uma saída aqui, que meu telefone tocou 2 vezes, mas vai ficar Hum, gravado, né? Depois eu vou escutar, sim, né? sim. Agora, eu já estou fazendo lá em São Paulo. Hum, Eu vou Que entrar bom. agora no módulo 5, mas eu moro no Rio Grande do Sul, Hum, então, fica se mais fosse para perto para cá, você, né, era Floripa? mais fácil. É. Mas o que é que eu queria fazer? Eu queria experimentar um pouco, por exemplo, Hum, eu já fiz, em janeiro eu vou fazer o 5. Aí eu queria repetir módulos aqui quando uhum, começasse, uhum. para eu sentir, para ver se eu vou me adaptar. Isso. Porque eu já, Uhum, eu já tenho, eu já tenho uma experiência com a Ida já há muitos anos, uhum. sabe? Eu sou baiana Ah, Suzete. e conheço a Ida. Você se lembra do restaurante Nutritivo, ali no Aham, Max Center? aham. Então, aquele restaurante era meu e do meu ex-marido. Sério? Olha, uau! E eu conheci a Ida lá. Aham. Então, a gente tinha aquela proposta, assim, junto com o Áureo, né? Que Áureo que fazia Isso, toda a exato, orientação lá do exato. restaurante e tudo mais. Eu Então, eu comi lá já... várias vezes. Foi, né? É, aí o restaurante acabou, eu fui morar no Capão, depois saí pelo Ah, mundo, vim parar aqui no Rio Grande do Sul. olha. E assim, como eu estava falando, eu já tenho uma bagagem, já conheço a Ida há muito tempo, isso mais. Aí eu queria ver como é que vai funcionar lá primeiro, para ver se eu vou me adaptar, entendeu? Então, não sei Uhum. se era possível eu repetir esses módulos que eu já fiz, né? Se tiver algum sim. custo, aí a gente conversa. Mas eu Sim, queria vamos fazer marcar isso. uma conversa. Vamos marcar uma conversa contigo, Tá. para a gente saber das suas necessidades e tudo que é Isso. possível, Tá, tá? tá. Você já tem meu telefone? Quer que eu deixe aqui? Já Eu tem. acho que você já conversou com a Tem aí, né? Francesca, né? Ah, já Isso, conversei com a Francesca, é verdade. isso, É isso. verdade. Uhum. Então Pode era isso, deixar. né? Obrigada. Adoraria. Até porque eu gosto dessa coisa de estar também mudando um pouco e Uhum, estar uhum, uhum, conhecendo coisas novas. Não é à toa que eu uhum. estou aqui também, né? Porque eu já rodei tudo quanto foi canto aí. Que E bom. você tem essa Bem-vinda. possibilidade também de fazer classe em outros lugares também, outros campos. Isso Uhum. eu acho bem interessante isso, bem interessante. Mas vou ficar muito feliz Muito aí bom. de conhecer esse novo grupo, se der certo, né? Vamos ver. Vai, Uhum. já deu. Vamos, né? Já deu, já abriu. Vai Quando dar, vai abre o dar. campo, já deu. É, vai dar sim. Tem Vamos ver. bastante gente Bom, procurando, está sendo muito legal. Vai ser lindo. Eu achei que com vieram poucas certeza. pessoas hoje, né? Tinham 10 pessoas, 13 pessoas. Eu achei que vieram poucas, até depois, quando o vídeo estiver pronto, eu vou passar para algumas pessoas que eu Ah, conheço. que bom, Que, Suzete, se você puder. Se vocês que puderem fazer isso, porque nós estamos final de ano, né? Tá todo mundo agora já É na boca difícil. do Natal, é difícil. é, É. umas pessoas chaves, assim, que eu sei que tem possibilidade Uhum. de fazer. Eu tenho até uma amiga muito Ótimo. querida em Laguna, Bem e pertinho. é próximo, dá menos de 200 quilômetros. E eu queria que ela Sim. fosse para São Paulo fazer, porque não sabia que vocês iam começar. Mas ela estava muito cheia de coisa, ela é uma psicóloga muito interessante. E aí ela estava muito cheia. Se você me avisando com antecedência, eu até te passo o contato dela. Eu posso passar o vídeo para ela e aí ela passa o contato de vocês. Eu acho que pode ser melhor, né? É, pede para ela fazer contato com a gente marca uma entrevista, conversa com ela, bem Aham, disponível, né, para eu legal, tirar dúvidas, saber tudo, legal, muito bom, muito bom. tá? E logo a gente vai conversar também, Tá certo. tá bom? Obrigadão. Bom, Então tá. Obrigada também.
Deixa eu admitir aqui, Valderlice. Alguma Ela acho que questão a caiu mais, agora. alguma dúvida que tenha ficado? Alguma coisa que vocês queiram perguntar à Fábia, a Francesca, do funcionamento aí em Floripa? A Francesca colocou de novo o número ali do WhatsApp, para quem não tem, quem quiser, fica à vontade. Se quem tiver com a câmera desligada quiser aparecer agora, daí eu faço um print da tela do nosso encontro. E tal. O Benhur e o Flávio Santos, não sei se eles querem. Isso, joia. Então tá, vou fazer Ei, 1, 2, 3, paz. já. Joia. Legal. Então, gente, uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Querida, foi ótimo muito final de maravilhoso te ano. ouvir. Foi A tua maravilhoso paixão mesmo. é contagiante. É maravilhoso, foi Muito maravilhoso. gostoso de te Também Obrigada, ouvir. gostei que muito. bom, que Obrigada bom. Um Adorei. ótimo Natal para vocês, né? Um ótimo para você final de também. ano, né? Que esse novo ano traga mais paz e compaixão para o planeta. Isso. Amém. Espero Amém, encontrar amém. vocês na DEF. Isso. Boa noite. Muito Tu obrigada. vem Boa noite, aqui, pessoal. 2027, a Lica vem dar aula aqui para nós. Já estou agendando, porque a agenda Com dela é muito disputada. Já escrevi para a Sônia. Pode combinar com ela aí. Então, já Boa está Não, noite. agendado. mas eu adoro ir Boa para Tchau. Floripa. Isso. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau, Boa gente. noite. Beijo, Tudo de gente. bom. Até. Tchau. Boa Tudo de bom noite. também. Noite.